Falar de saúde hoje, vamos falar de saúde. O que é que acontece quando eu tô lá, no ponto de dar uma virada na minha vida, resolver alguma coisa e eu fico doente? Ou quando a vida tá ficando boa e de repente alguma coisa acontece. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, ó, de me ajeitando aqui um pouquinho. Eu não posso tirar férias, Patrícia. Eu tiro férias, pronto, eu fico doente. Bastou eu conseguir um dinheiro a mais, algo acontece para eu perder esse dinheiro. Bastou, o que será que está acontecendo por trás? Então a live de hoje é sobre isso. É sobre o que é que vai por trás, né? Qual é a dinâmica que está por trás e que te leva a repetir, às vezes, um padrão, algum tipo de situação. Vamos conversando. Tô aqui encontrando um texto que eu gosto muito, que eu gostaria de compartilhar com vocês no final dessa live. Um texto para poder, de alguma forma, tocar a nossa alma, para poder trazer esse primeiro movimento para a nossa cura. Então, quando a gente vai falar de doenças, quando a gente... Oi, tudo bem, Pri? Quando a gente vai falar de saúde, quando a gente vai falar de doenças, a gente não está falando só do corpo, né? Porque nós somos um conjunto. Então, o corpo é um dos fatores, é um dos lugares onde a gente vai adoecer. Mas, de fato, a doença começa em outro lugar. Antes que ela chegue no meu corpo físico, ela já começou em outro lugar dentro do meu coração, dentro da minha alma. Às vezes um lugar que eu desconheço, mas que sim, pode estar me afetando de uma forma tão profunda que eu sou pega por aquilo. Então eu posso adoecer sem perceber de onde eu estou adoecendo, o que está acontecendo por trás, né? O que é que está me levando a aprender através dessa doença? Alguma vez você já fez essa pergunta para você? O que é que essa doença está querendo me ensinar? E por que, quando naquele momento exato da minha vida, que para mim é especial, eu me sinto mais tranquila, mais calma, eu adoeço exatamente. Boa noite, Lília. Eu adoeço exatamente naquele momento. O que é que está indo por trás? O que é que vai na minha alma e está querendo se mostrar através dessa doença, dessa questão? Vem dar oi, deixa ela dar oi. Ela tá aqui, ó, desde antes da live, querendo participar. Sentou no meu lugar. Só faltou já começar a digitar, abrir a câmera. Ela tá toda hoje se achando a artista da vez. Mas é o seguinte, o que acontece? Eu vou contar uma história pra vocês, o pessoal vai chegando. Oi, Marie, ela já foi, já. Senão ela não me deixa fazer a live. Só ela quer participar. O que acontece? Uma vez eu estava em São Paulo participando de uma constelação. Eu não sei se todo mundo que vai assistir essa live conhece constelação familiar, ou se já ouviu falar, ou se não tem a menor ideia, ou se já super conhece, né? Então, eu não sei. Mas, de qualquer forma, constelação familiar é um movimento profundo da alma. Muitas coisas que acontecem na minha vida são desvendadas através desse conhecimento que é a constelação familiar. Muitas coisas que acontecem na minha vida e que eu não compreendo por quê, né? Por quê que aquela doença se repete nas gerações da minha família? O que é que acontece que a cada geração aquele sintoma vem de uma forma diferente? Então isso é a constelação. A constelação ela vai trazer, através das leis da vida, do amor, né, um conhecimento que vai desvendar, que vai trazer a luz e vai te dar uma possibilidade de encontrar um caminho de solução para a sua questão. Não é um milagre, não é religião, a constelação não vai curar você, mas vai trazer à tona o que é que essa doença está querendo te ensinar. O que é que esse sintoma está querendo te dizer e que às vezes a gente está teimando em não olhar para ele e fazer essa pergunta, né? Então, o que é que você está querendo me ensinar e que talvez eu ainda não tenha percebido ou me disposto a aprender, tá bom? Vamos começar por aí. Então a live de hoje é exatamente sobre isso. É exatamente sobre as doenças, sobre os sintomas que estão afetando minha vida. E uma constelação desvenda as dinâmicas e as origens que estão por trás dessas doenças. Principalmente doenças que se repetem de geração em geração dentro da minha família. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contar essa história. Uma vez eu estava em São Paulo e quando eu fiz a minha formação e a minha pós-graduação com a Hellinger Schule no Brasil, e fiz também na Alemanha, mas estávamos no Brasil. Eu lembro que eu me sentei do lado de um dos docentes e ele estava explicando que uma vez participou de uma constelação que Bert Hellinger, talvez você não conheça Bert Hellinger. Bert Hellinger é o criador, é o homem que desenvolveu e esteve, né, nesse caminho da constelação e que pôde transformar e tocar muitas almas e muitas vidas. Hoje ele não está mais aqui, ele faleceu em 2019, mas antes disso ele pôde nos tocar, trazer consciência, trazer conhecimento para que a gente possa dar passos e de repente encontrar na nossa vida a pessoa certa que vai resolver o nosso problema. Ou de repente eu mesma consigo me tocar de algo e transformar algo dentro de mim e automaticamente a minha vida acaba se resolvendo ou pelo menos mudando um percurso para que eu possa entrar no meu caminho de força, tá?
Então eu vou contar essa história rapidamente. Ele disse que estava participando de uma constelação que Bert estava guiando. E o que aconteceu? A mulher tinha câncer de mama. E ela viveu com câncer, tratou, e ela se separou do marido dela. O marido dela foi embora e ela se curou do câncer. A vida continuou, e ela continuou sã, curada. Muitos anos depois, quando os netos vieram, eles se reencontraram e reataram o casamento. Quando eles reataram o casamento, o câncer de mama voltou. Por que eu tô contando essa história? Porque, às vezes, alguns eventos na nossa vida são gatilhos que o nosso corpo responde através de sintomas ou através de doenças. E nela houve essa coincidência, se é que coincidências existem, né? Mas, o que aconteceu ali? Ela chegou pro constelador e falou, eu não entendo. Ele até brincou, eu nunca vi, depois de velha, uma mulher se reatar com o primeiro marido. Mas tá tudo bem. Quando colocou no campo da constelação, o que é o campo da constelação? A pessoa vai lá e tem uma questão, assim como essa senhora. Existe uma grande alma, uma força, como se fosse a força da gravidade, que está atuando em todas as relações. A minha, a de vocês, a relação que a gente está criando aqui nessa live. De alguma forma, tem um porquê que cada um de vocês está aqui. Tem um porquê de eu estar aqui, né? Então, é essa energia, essa força que movimenta exatamente as pessoas que vão cruzar nosso caminho. Quando Bert colocou um representante para essa mulher e um representante para esse marido, a representante dela assumiu uma postura como se ela fosse esfaquear, assassinar ele, mesmo que nunca ela tenha de forma consciente tido essa vontade ou esse movimento. Mas a alma dela carregava essa informação, essa imagem. Então Bert falou, na alma, a gente ama tanto que quando existe algo que vai fazer de nós um agressor ou uma pessoa que vai gerar violência na vida de outra pessoa, antes eu sofra as consequências disso do que eu cause um dano a você. Então, como existia internamente essa informação, o corpo dela preferia gerar uma doença para se autodestruir do que permitir que ela pudesse em algum momento matar ou assassinar esse homem. Nossa, Patrícia, mas é forte, muito forte. Mas, depois disso, ela reconheceu algo. E ela pôde se curar do câncer. Se eles ficaram ou não casados, eu não sei. Mas ela pôde, através dessa informação, algo se modificou. Por quê? Muitas vezes essas imagens que a gente carrega dentro de nós são situações que podem ter acontecido na nossa família e que pode agora estar vindo de volta através de um sintoma ou um comportamento. Por exemplo, a imagem que apareceu lá não era de uma mulher matando um homem? Isso pode ter acontecido há muitas gerações atrás dentro da família dela. Então aquela imagem que ia na alma dela era despertada toda vez que ela voltava a se relacionar com esse homem. Por que, Patrícia? Exatamente com esse homem. Porque provavelmente dentro da família deste homem existia a informação oposta de vítimas de assassinato. Então, quando ela estava com esse homem, o corpo dela desenvolvia o câncer. Isso pode ser trazido à luz através de uma constelação. Isso pode trazer consciência e uma força de transformação na vida dela. Não necessariamente ela tinha aquele desejo de forma consciente, tá? Por que eu trouxe essa história? Porque é exatamente disso que a gente vai conversar hoje. Às vezes, eu vou lá tirar uma semana de férias. Eu lembro que quando eu era recém-casada, eu tinha meu menino, que hoje é um homem, mas ele era pequeno. Ele tinha uma ansiedade que eu ficasse em casa, porque eu trabalhava muito. E toda vez que eu ficava em casa, para ficar com ele, deixava de trabalhar, fazer alguma coisa, ou ele sofria um acidente. Às vezes pequenos acidentes domésticos, ou eu ficava doente. E a gente não conseguia estar totalmente livre um pro outro. Então o que é que ia por trás? Eu não sei, mas talvez hoje, com a constelação da minha vida, talvez eu fosse naquela época procurar saber. Porque muitas das vezes a gente está vivendo essas histórias e esses sintomas de uma forma muito inconsciente. É uma decisão que não vem do corpo e não vem da minha cabeça. Vem dessa grande alma que já começou a gerar algo há muitas gerações atrás. Talvez aonde começou esse sintoma foi há tantas gerações atrás que eu nem sei mais de quem se trata. E parece louco, e eu costumo dizer que não parece louco, é louco, né? Como pode essa informação ainda estar viva hoje no nosso DNA? Como pode uma decisão tomada por uma mãe que decide abandonar um filho não desaparecer se ninguém nunca contou para esse filho dessa mãe? Como na alma ele busca essa mãe? Quantas histórias a gente já viu de crianças que foram adotadas, que os pais nunca contaram, mas eles sempre tinham essa sensação de buscar algo, né? Me falta algo. E é isso que acontece exatamente quando alguns acontecimentos da nossa vida são gatilhos para sintomas e doenças. Provavelmente são situações que estão sendo revividas. E isso é tão real e ao mesmo tempo difícil de palpar, né? Como eu posso pegar uma informação como essa? É quase impossível. Eu tive uma experiência há uns dias atrás. A minha tia tem uma neta e eu nunca convivi com a neta dela. E primeiro eu vou falar de mim. Eu era jovem, eu devia estar na 5ª série, tem uns 9, 10 anos. E eu decidi
ser dentista. E eu decidi que eu nunca ia me casar. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Então eu cresci, me tornei dentista, mas tive muita dificuldade de me estabilizar nos meus relacionamentos, né? E aí eu me lembro que as falas dos meus pais eram: mas e se você quiser ter filhos? Eu não vou ter netos? E eu dizia: mas eu não preciso ter um marido para isso. Eu posso simplesmente fazer uma criança. Olha onde ia o meu pensamento com 9, 10 anos de idade. O que aconteceu? É claro que a minha vida no futuro, nas relações, foi muito desafiadora. Porque o que estava dentro de mim gerava essa informação. E eu achava que aquela decisão era minha. Que eu tinha tomado aquela decisão. Então, voltando à minha tia, que trouxe a neta dela aqui no consultório, e ela disse: diga a ela, a neta dela com 9 anos, diga a ela o que você quer ser quando crescer. Ela disse: dentista. E o que mais? Eu não vou me casar. E aí, quando a minha tia perguntou para ela sobre filhos, ela deu a mesma resposta que eu. Eu não conheço ela, eu nunca convivi com ela. Como pode uma frase viajar de geração em geração, mesmo que eu não tenha conhecido aquela pessoa? É tão forte, é tão intenso, e existe um mistério por trás que talvez a gente jamais vá compreender totalmente. Mas, lembrando que as frases e os acontecimentos e as imagens que são registradas dentro de uma família, elas podem, de forma inconsciente, estar atuando e controlando a sua saúde, o seu corpo e a sua vida. Lembre-se disso. Então, quando eu tomei consciência disso, eu pensei: caramba, quem foi a primeira mulher que disse uma frase assim? De onde vem essa frase? De onde vem essa memória? E que guiou a minha vida e que hoje está guiando a vida da próxima geração. Será que quantas gerações ainda vão precisar reviver a mesma história até que algo seja colocado em ordem? Tudo bem? Eu vou ler aqui a frase da Priscila, né, Pri? Pri, minha companheira, meu braço direito e esquerdo na constelação. Tem a equipe junto, né, Pri? Mas a Pri tá ali, bem pertinho, respondendo as perguntas. Ela coloca assim: e quando a pessoa começa a se estabilizar emocionalmente, está centrada, tudo correndo bem. Sempre, quando isso acontece, vem algo que me abala em crises de ansiedade e pânico. Tá bom, vamos lá. Primeiro, talvez seja a vida mostrando que não tá tão resolvido assim. Que ainda existe algo que precisa ser resolvido. E que, quando a vida te traz esses desafios, ela tá testando você ou preparando você, talvez para algo depois que seja um pouco mais desafiador. Toda vez que a gente tá muito bem, muito parado, a vida tá dizendo: falta algo. Então a vida traz para você um desafio. Ou você tem lá e bate o carro e perde o dinheiro que estava guardado. E tem algo assim. Porque a lição interna ainda não está aprendida. Quando a lição interna ela já estiver totalmente aprendida, a imagem que eu carrego, que me leva até essas situações, elas já estão resolvidas, mesmo que essas situações externas aconteçam, ela não me abala mais. Ou elas simplesmente deixam de acontecer. Eu me lembro, e assim, você não precisa saber de todos os acontecimentos, mas você precisa saber acessar. Qual é a imagem? Qual é a informação? Às vezes, somente fazer a pergunta, Priscila. Quando você faz a pergunta e acessa, mesmo que você não tenha: ah, Patrícia, mas eu não vejo nada, mas eu não sinto nada, mas eu não entendo nada. Não importa. Abra o seu coração e faça a pergunta. O seu próprio corpo vai levar você até uma situação onde você tem que aprender algo. Oi, Jane, tudo bem? E talvez, Pri, essa situação que você está vivendo seja a sua grande prova final, o seu grande teste. Mas, às vezes, eu brinco, quando eu comecei a fazer yoga, adoro yoga, eu falava: nossa, se eu faço yoga, eu fico em paz. E aí, eu passo por testes para ver se o yoga foi suficiente para mim. Aí eu brincava com a minha secretária, que é a Valda. Eu falava: mas não é justo, porque eu tô começando no yoga e você já tá me aplicando provas muito avançadas. Comece pelas provas dos iniciantes, por favor, tá? O que acontece? Às vezes é isso, Pri. Às vezes você tá lá, ufa, consegui alcançar um momento de tranquilidade, um momento de conforto, mas o seu corpo vem e vai falar pra você assim: ainda falta, você ainda não conseguiu olhar pra tal situação. E aí ela vai trazer uma situação, às vezes um pouco pior, para que você aprenda algo um pouco maior. E aí, talvez, você esteja recebendo provas mais avançadas do que você já fez de movimento. Então, também tenha compaixão por você, por não estar totalmente pronto para qualquer tipo de teste. Não necessariamente porque eu fiz os meus movimentos de constelação, que eu faço yoga, que eu faço meditação, e que eu parará, terapia em dia, que eu vou estar pronta para todas as situações que vão acontecer na minha vida. Nem sempre eu vou estar pronta. Mas o que é importante é eu ter autopercepção, essa é a palavra, autoconhecimento, e saber que eu não dou conta daquilo, e poder ter humildade de falar: tudo bem, esse sintoma tá aqui, essa situação tá aqui, e nesse momento eu não consigo lidar com isso. Então eu concordo que você esteja aqui comigo, mas eu ainda não estou pronta para isso. Este movimento é tão libertador
que normalmente quando a pessoa faz isso verdadeiramente, dentro da sua alma, automaticamente ela encontra uma saída. Nem que seja para uma pessoa do nada que aparece na vida dela e fala: nossa, você conhece lá o floral fulano de tal? Você conhece o médico psiquiatra que trata as pessoas assim? Você já fez tal coisa? E do nada você encontra aquele médico certo que vai acertar a solução. Por quê? Você se rendeu, essa é a palavra. Você se rendeu a algo, sem querer mudar, sem querer controlar. Concordou, porém não aceitou de forma passiva. Isso não significa aceitar de forma passiva, e sim concordar com algo que eu não posso mudar. Tudo bem? Por exemplo, essa história minha da corda vocal é algo, eu não vou dizer que eu não posso mudar, porque isso é muito forte, e eu sempre acredito que uma hora ou outra pode ser que algo aconteça e mude aqui a minha percepção e traga o funcionamento da minha corda vocal de volta. Eu não sei. Eu não tenho esse conhecimento. Então eu me rendo a isso. Então eu digo à minha corda vocal: ok, você parou de funcionar. No começo foi muito desafiador para mim. Mas hoje eu consigo concordar que ela está assim. E que no momento certo, e se for do meu merecimento, que talvez eu encontre a solução para isso. Mas na minha alma, isso já não é mais um problema. Já foi um dia. De eu me incomodar, de eu não gravar vídeos, de eu escutar das pessoas. O que é que acontece? Nossa, não gostei da voz dela, vou desligar. Aquilo me machucava. Hoje, não gostou da minha voz? É o que temos para hoje. Eu amo a minha voz, eu amo as minhas cordas vocais, eu amo o que há em mim. Gostaria que ela estivesse funcionando plenamente? Claro que sim. Vou desistir de procurar a solução? Claro que não. Mas isso vai me gerar sofrimento? Não mais. Essa é a diferença quando a gente fala de sarar algo ou de curar algo, tá bom? Eu amo a sua voz também, eu também, Pri. Prestando prova do Enem. Tô achando que é PhD, Pri. Você tá lá nas provas do PhD. O Enem ainda é básico. E aí eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte, e ele fala o seguinte: cada coisa que eu passo é como se fosse um chefão de um videogame. E quando eu passo pro próximo, o próximo é mais forte ainda. Porque eu vou evoluindo, crescendo, aprendendo. Então esqueçam a perfeição. Vivam este momento e este desafio. Mas se autoconhecer para perceber que um sintoma vem toda vez que algo acontece. Eu vou dar um exemplo da minha primeira sogra. A minha primeira sogra, ela teve um tumor entre a caixa craniana e o cérebro. E ela teve esse tumor por muitos anos. Ela fez uma cirurgia espiritual. Eu me lembro que eu já era casada, acho que eu estava grávida do meu filho. E essa cirurgia estabilizou esse tumor. E depois de muitos anos, voltou, a rescindiu esse tumor e ela precisou operar. Depois que ela operou esse tumor, aconteceu um fenômeno muito interessante. Toda vez que ia chegando o Natal ou o Réveillon, ela tinha uma convulsão. E todos da família do meu primeiro marido praticamente passavam o Natal ou o Réveillon no hospital. Isso se repetiu por muitos anos. Isso é uma questão que poderia ter sido constelada. Qual o acontecimento nesse período de tempo entre o Natal e o Réveillon que talvez tenha marcado ou ela ou essa família de uma forma tão profunda e que ela recebeu isso no corpo com tanto amor que o corpo dela convulsionava todos os anos nesse mesmo período de tempo? Então, se nós estamos falando de doença e saúde e acontecimentos na nossa vida que são gatilhos para isso, por exemplo, quando a vida está ótima e de repente algo acontece, a impressão que me dá é que eu nunca posso estar em paz. É como se o meu corpo adoecesse todas as vezes que eu estou bem. Então, observe e pergunte para o seu corpo quem é que ele está trazendo para que você veja ou um acontecimento através desse sintoma. As perguntas que a gente faz para o nosso corpo, elas são riquíssimas. E cada sintoma, cada acontecimento pode estar trazendo algo novo, algo que talvez você ainda não tenha olhado. Para você ter uma ideia, no curso Fluxo da Vida, que é o curso de formação e o curso para a vida, que eu aplico de constelação familiar, tem um módulo inteiro falando só de saúde. Aonde é que a gente vai, que a gente busca de forma inconsciente essa doença? Às vezes de boa consciência, às vezes lutando contra algo que eu preciso me render a isso. Se você vive algo parecido, marca alguém nessa live. Marca aí a sua questão. Anota um sintoma que talvez você gostaria de saber o que é que pode estar vindo por trás, tá? Lembrando que dia 7 de dezembro também teremos um grupo aberto. Lá na página inicial do meu Instagram, tem um link que vai levar você direto para o meu WhatsApp. E nesse WhatsApp, você vai falar com a Priscila, que pode te inscrever ou no curso, ou nos grupos abertos, tá bom? A Jane colocou aqui, ó. Eu tive por uns 5 anos crise de rim, na época de Natal. Resolvi não sei como, mas marcou muito meus filhos. Às vezes, do mesmo jeito, Jane, que esses sintomas, eles aparecem misteriosamente, por algum gatilho que talvez a gente não conheça, né? Não saiba, às vezes é um cheiro, às vezes é uma cor, às vezes é algo que eu tô revivendo, que já aconteceu na minha família antes, que ficou marcado, que eu não sei. Aquilo se torna um gatilho, tá?
E ao mesmo tempo, às vezes, o processo de cura ou de solução, ele vem também do lugar que eu menos espero. Às vezes, aquela situação que trouxe o sintoma foi embora por si só. Às vezes, era algo muito simples, que você não tenha colocado atenção. E aquilo se modificou e, de repente, o seu corpo respondeu diferente, tá? Vamos lá. Eu vou falar de uma situação que eu vivi na primeira formação que eu fiz de constelação. Existiam duas senhoras, irmãs, que faziam mesa radiônica. E elas não gostavam muito do curso. Eu percebia que pra elas, tipo assim, isso tudo a gente faz na mesa. Isso tudo a gente resolve de outro jeito. Mas uma delas tinha um filho que produzia pedras nos rins espontaneamente. Então ele ia lá, estourava as pedras e produzia pedras nos rins. Ele ia lá, explodia as pedras e as pedras voltavam a aparecer. E esse menino, me lembro dessa constelação, eu estava presente, veio constelar esse sintoma, que era a aparição das pedras nos rins. E aí apareceu uma imagem de muito tempo atrás, de alguma coisa que aconteceu na família. O que? Não necessariamente a gente vai conseguir saber nunca. Mas acessou uma informação, uma imagem que ele carregava dentro dele. Esse menino foi embora. E resumindo, ele teve uma crise de rim de madrugada e foi parar no pronto-socorro em São Paulo, tá? Eu fiz os meus cursos de constelação lá. Então não foi aqui, foi lá. Então as histórias das pessoas que moravam lá, a gente acabava entrando nelas. E ele chegou de madrugada e não tinha um especialista em rins. Tinha lá uma dentista que era especialista em cabeça e pescoço. O que ela tem a ver com os rins? Nada. Mas ela passou a olhar, não para os rins dele. Ela parou, como o conhecimento dela é cabeça e pescoço, e não rins. Ela falou, vamos fazer um exame na sua paratireoide. E ele tinha um distúrbio de hormônio na paratireoide que fazia com que o rim dele não parasse de produzir pedras. Então ele ia passar o resto da vida explodindo as pedras. Se ele não passasse por aquela crise de madrugada, encontrasse aquela médica, que não era médica, que era uma dentista e que teve um olhar diferente para o corpo. Aí eu posso dizer sistêmico, aonde o rim ele não está destacado no corpo. O rim ele faz parte de todo o conjunto, inclusive das minhas emoções, dos meus traumas, dos meus acontecimentos e da minha família também. Então é por isso que o nosso corpo responde a acontecimentos. Quando ele fez a constelação e ele acessou essa imagem e olhou diferente, ele pôde curar. Então ele esteve livre para encontrar o médico certo, que acertou a origem e a causa do problema que ele tinha. Até então, ele só encontrava pessoas que não conseguiam ver, porque ele ainda, dentro dele, não tinha isso resolvido. Ok? Então, muitas das vezes, acessar essa imagem já traz um movimento ou de aceitação, que as coisas não podem mudar, ou para um movimento de cura, que é um presente. Então vamos lá, Sofia. Passei a vida procurando ajuda para amenizar tantas dores físicas na coluna. Depois dos 35 anos de busca e de muito remédio, me apareceu um fisioterapeuta no YouTube que mudou e está mudando a minha vida. Com 61 anos, estou na melhor fase da minha vida. Sofia, eu vou te dizer uma coisa. Houve dentro de você, com certeza, uma cura para que você pudesse encontrar esse fisioterapeuta que acertou com você. Técnicas alternativas existem de milhões. Eu vi um venezuelano trabalhar dentro de uma clínica odontológica em Campinas, na São Leopoldo Mandic, com terapia neural. E ele fazia cada manobra. E assim, pessoas que tinham dores na coluna, pessoas que tinham, às vezes, um movimento travado, ele soltava, pondo um algodão entre os dentes. Então é assim, um fenômeno, uma coisa louca. Então eu digo pra você, alegra o meu coração que você tenha encontrado esse fisioterapeuta e que hoje, com 61 anos, talvez você esteja agora reencontrando a Sofia jovem. Muitas vezes nós estamos identificados com pessoas que eram mais velhas e a gente acaba trazendo pra si essa falta de juventude. E isso não importa o número da idade que você tem. Isso importa o quão jovem você é dentro de você e você carrega essa energia. Depende de o quão a sua vida vai se tornando leve e quantos gatilhos de cura você vem acionando. Eu tenho esse movimento de constelação desde a minha primeira constelação, uns 10 anos. E hoje eu encontrei uma fotografia minha de 10 anos atrás. E eu falei, caramba, como hoje eu tô mais jovem, mais bonita, mais brilhante. Como se autoconhecer, se oxigenar, olhar pra dentro e curar, né? E aí sim, encontrar soluções para o corpo rejuvenescem a gente. Como a gente veio pra essa terra para ser feliz e a gente lá no fundo do nosso inconsciente, por amor, fidelidade e repetição a acontecimentos da nossa família, a gente está presa a algo que ficou para trás. Então, Sofia, do fundo do meu coração, eu me alegro com o que você está buscando e fazendo na sua vida. E que bom que você está nessa live, porque é um sinal que você já está buscando a cura do que estava na sua alma. Uma vez, deixa eu só ver se não tem mais nada embaixo, não. Uma vez, nesse mesmo curso de constelação em São Paulo, uma moça, ela tinha dores infernais nas costas. E ela não conseguia fazer nenhum tipo de viagem que durasse mais de 2 horas. Toda vez que ela ia viajar, a coluna dela travava, ela sentia uma dor insuportável, sempre na mesma região. E um dia, nesse dia desse grupo, ela decidiu constelar. Foi escolhida para constelar esse tempo.
Eu me lembro que a representante dela se deitou em posição fetal, como se fosse uma conchinha no chão. E outro representante que representava o sintoma se deitou como uma outra conchinha, costa com costa. Conseguem visualizar isso? Como se a coluna de uma pessoa estivesse encostada na coluna da outra. Moral da história. Ela se lembrou que na gestação dela, ela teve um gêmeo. E, provavelmente, aí pela visão do que foi mostrado na constelação, esse gêmeo estava ligado exatamente àquele ponto da coluna que ela sentia dor. É como se na alma, através dessa dor, ela estivesse honrando ou trazendo esse irmão de volta, através exatamente do lugar onde o irmão era ligado a ela, né? Vamos pensar assim. Toda vez que a gente vê uma mulher passar por uma situação muito difícil, principalmente algo feminino, você diz, nossa, doeu até o meu útero. Mesmo que aquilo não tenha acontecido com você. Então, através do útero, nós mulheres, a gente se conecta e se comunica. Então, nem aconteceu comigo. Por que dói, né? Você já viu um homem, quando o outro leva um chute nas partes íntimas, o outro que nem levou, o que ele faz? Ele sentiu não, mas por identificação, por algo que é conhecido dentro dele, ele também vive aquilo junto com aquela pessoa. Então, às vezes, esses sintomas, eles estão trazendo de volta essas histórias e esses acontecimentos. Vamos lá. Boa noite. A Catiúcia colocou. Catiúcia, sou sua fã aí, acho forte a forma como você participa, a coragem que você tem. E eu digo a você, a hora que você deixar passar o que você tem aí, ninguém te segura mais. Tenho tireoidite, eu não sei o que é, de Hashimoto. E minha tia, a avó, também tinha. Poderia indicar algo além da própria saúde? Poderia. Poderia vir além dessa sua tia. Porque toda vez que a gente fala da tireoide, a gente está falando da emoção que não foi colocada para fora, dentro de acontecimentos grandes que podem ter acontecido na nossa família. Normalmente, Catiúcia, são as lágrimas não choradas. Então, às vezes, aconteceu algo muito triste, ou muito trágico. E, às vezes, a situação naquele momento era, não dá para parar para sofrer por causa disso. Então, o que se faz? Se continua a vida e não se permite sentir a tristeza, a dor, o sofrimento que poderia ou deveria ter sido vivido naquela época. Então, você pode fazer assim. Você pode pôr as mãos, né, na sua tireoide aqui, ou você pode internamente olhar para ela e perguntar para ela, quem é que você está trazendo, ou o que você está querendo me ensinar através disso? E talvez a vida te traga um Enem, né, Pri? Uma prova para que você possa chorar e colocar essa dor toda para fora, que talvez você nem entenda por quê. Mas o fato de fazer, talvez te libere disso. E é aí, Catiúcia, que muitas vezes as pessoas que não compreendem a força que tem a constelação consegue fazer. Quando a constelação, ela consegue acessar essa imagem, mesmo que não entenda por quê, aquela emoção que deveria ter vindo à tona através daquela pessoa, através daquele acontecimento, ela facilmente sai do oculto, vem à tona e aquilo pode ser revivido. E aí aquilo se alivia dentro do campo. Tipo, pronto, chorei, agora eu posso continuar a minha vida normal. Então, faça essa pergunta para sua tireoide. O que é que você quer para funcionar? O que é que falta para que você tenha um funcionamento normal? O que eu posso agregar em mim, na minha vida, que você possa voltar a ter um funcionamento normal? Pergunte, tudo bem? Talvez algo aconteça externamente, sem que você compreenda por quê, tá? Então vamos lá. A Elaine colocou, já fiz a minha inscrição para constelar no dia 7. Não vejo a hora. Elaine, é um amor e um desafio, né? Porque quando a gente vai para constelar, normalmente a gente leva algumas duras, mas às vezes necessárias para que a gente saia da nossa zoninha de conforto. E que legal que a gente vai estar junto no dia 7. Dia 7 de dezembro, grupo aberto. Não conheço constelação. Acho tão estranho isso que você fala, Patrícia. Venha conhecer. Pode ser que você goste, pode ser que não. Abra-se a algo novo, né? A Patrícia já conheço, mas eu acho que tem tantas áreas na minha vida que eu ainda preciso olhar. Vem fazer o fluxo da vida. Vem fazer um movimento de um ano, olhando para todas as áreas da vida. Esse sábado é módulo do Pai. Pai é coragem, força de caminhar na vida, limites, centramento, romper barreiras, né? Tirar projetos do sonho e transformar em realidade. Essa é a energia do Pai. Se a gente for falar de saúde, quando a gente perde o Pai na nossa vida, a gente perde a nossa concentração, o nosso foco, né? A noção de realidade. É na força do Pai que a gente fica na realidade. Então hoje, muitas pessoas com sintomas de transtorno bipolar, déficit de atenção e hiperatividade e tudo mais, falta nelas a força desse Pai. Não importa se elas gostam ou não do Pai, por algum motivo essa ligação foi interrompida, tá? Ok. Legal, Elaine, contente. Sofia colocou grata a você, Patrícia. Grata a Deus por esses encontros nesse caminho. Os encontros, Sofia, só são possíveis porque você está aberta a resolver suas questões. Quando a gente solta, quando a gente se liberta da luta contra as nossas doenças, e a gente fala, tá bom, o que eu posso aprender aí? Né? Isso aí, tô gostando de ver. Ai, antes que eu... Ai, já fiz bagunça. Deixa eu ver, tem mais aqui. Muito obrigada. A Catiúcia falou.
As duras são essenciais. Estou aberta, exatamente. Essa é a única e a melhor postura para se ver dentro de uma constelação. Porque quando a pessoa vem achando que é a constelação que vai salvar ela, ela cai do cavalo. Porque, na verdade, tudo depende do que ela está disponível para mudar dentro dela. Disponível a trazer essas emoções à tona, disponível a olhar e concordar, disponível a liberar um perdão, um amor, né? Uma amarra aí que ficou prendendo essa pessoa às vezes por muitos anos. É isso aí. Ilha colocou aqui. Estava falando com a Pri hoje. Estou. Não entendi. Não consegui compreender seu corretor. Alguma coisa, que é o módulo do pai. Ih, tem um monte de gente querendo correr. Na turma 2, o pessoal correu do módulo de relacionamento. Essa turma é o pai que tá pegando. O pai é a noção da realidade. O pai é essa força de estar na Terra. Através dessa força do pai, eu tenho força de quebrar barreiras, construir, aceitar projetos grandes. Então estejam conectados ao pai de vocês, internamente. Mesmo que ele seja um desafio. É o seu pai. Pri colocou, o fluxo da vida é transformador. Meu olhar para a vida tem sido outro. Gratidão por ser aluna. Mas ainda fazendo as provas de Enem. Né, Pri? Nada de prova de PhD ainda. Gostei. Emília, gratidão, boa noite. A Jaqueline colocou, fluxo da vida é tudo de bom, autoconhecimento, do início ao fim. Ainda estamos longe do fim, Jaqueline. Mas sim, é autoconhecimento. Estudando, a Lília falou, estudar o pai. Estudar o pai dentro de mim, né? O que é que falta em mim? O que é que eu preciso mudar? Tem um filme que é sobre... Nossa, meu tempo tá acabando. Preciso acabar logo com essa live. Que é sobre anorexia, bulimia. Acho que é Até o Osso. Não me lembro exatamente, não sou boa do nome dos filmes, mas eu lembro do filme. A moça, ela tinha aquela questão que ela comia e vomitava. E ela foi fazer terapia, tudo. Ela só conseguiu se curar quando ela chegou no fundo do poço. E um dia a mãe dela deitou ela no colo e amamentou ela de novo. Pôde alimentar ela de novo como se ela fosse um bebê. Voltando a um gatilho e uma imagem que por algum motivo naquela criança, naquele bebê, aconteceu provavelmente quando ela estava sendo amamentada. Às vezes, uma simples discussão entre o casal pode ser significada por aquela criança como: esse leite não é bom para mim, isso não serve para mim, então o alimento não é bom para mim. Então, queridos, existem muito mais coisas por trás dos nossos sintomas e dos acontecimentos que despertam eles do que a gente imagina. Convido vocês a vir conhecer dia 7, convido vocês a vir fazer um movimento de transformação na sua vida. É claro que a partir de vocês e não de mim, através de um ano do curso Fluxo da Vida. Eu estarei aqui, aberta e disponível a cada um de vocês. Um beijo grande, um abraço, excelente feriado e final de semana para todos. Até a live de terça que vem. E já vamos buscar um tema que cada um queira conhecer. Se você que está nessa live agora acha que tem um tema interessante ou que está passando agora, manda para mim no direct, ou põe na publicação dessa live, ou manda para Priscila no WhatsApp. E aí, quem sabe, a gente faz um tema voltado para você. Queridos, um beijo grande, até semana que vem. Tchau para todos e boa noite.